Eu quero hoje tratar de um tema que a gente vem já examinando ele desde as nossas primeiras reuniões e que, considerando que, pelo que eu tenho percebido nas discussões que nós fazemos no grupo de estudos, não é demais voltarmos a tratar dessas questões, porque elas são as questões que fundamentam toda a lógica de racionalidade do tema que está sendo tratado no nosso grupo de estudos até hoje, então. Ou seja, de que forma ocorrem e como se dá, então, esse complexo sistema de relações que permitem ao ser humano pensar. Embora isso pareça simples, certamente, se nós formos tratar em ordem desse tema, perceberemos que é da maior complexidade e da maior importância para tratarmos de qualquer tema que diga respeito, então, à razão humana. A questão diz respeito, então, às relações entre universo e razão. Por que esse tema é relevante? Porque se nós formos examinar a capacidade humana de pensar, ou o que nós pensamos e de que forma nós tratamos dessa nossa capacidade, dessa nossa competência, nós vamos perceber que é necessário distinguir, para iniciar nesta investigação, é preciso partir, então, do pressuposto de que o homem faz parte do universo. Ou seja, nós temos um universo fenomênico, que é um complexo de fatos que ocorrem no espaço, ou seja, o universo é uma objetividade fenomênica em constante transformação, em constante mutação e em constante mudança objetiva do espaço, ou seja, o universo se move. Neste universo, então, está inserido o homem. O homem, então, é uma parte do universo. O universo é a totalidade e o homem uma parte dessa totalidade. Qual é a primeira questão que nós precisamos tratar a respeito disso, então? Nós precisamos verificar de que modo o homem pensa sobre si nesse universo. O homem se reconhece no universo porque ele se sente inserido, então, num âmbito de algo que nós denominaríamos de totalidade. E ele pensa, então, sobre si. Ao pensar sobre si, o homem, obviamente, vai tratar das questões que dizem respeito das suas relações com esse universo da qual ele faz parte. Então, o homem primeiro pensa sobre si. Ao pensar sobre si, então, ele vai tratar dos dados que o seu organismo possui a respeito desse universo. Depois, num segundo momento de pensar sobre si, agora, então, o homem passa a pensar sobre o universo, sobre essa totalidade. De que forma o homem trata do universo enquanto totalidade? O universo se apresenta para a razão humana unicamente como sensações. Qualquer questão que formos tratar que diga respeito a esse universo, ele só é apreensível pela razão humana na medida em que a razão humana tem algo para pôr em ordem. E o que é este algo? São as sensações que ele tem e que permite estabelecer, então, esse sistema de sensações, permite que ele estabeleça uma relação com esse universo. Esse universo, então, que se apresenta para a razão humana e para as sensações humanas como algo em constante mutação, em constante transformação, e algo que se apresenta em constante movimento. Portanto, se o universo se apresenta para o organismo humano enquanto sensações, e, ao mesmo tempo, se apresenta estando permanentemente se transformando, e também se apresenta permanentemente em movimento, então agora nós precisamos pôr em ordem duas questões fundamentais para entender como isso ocorre. Primeiro, esse universo, ele tem
uma lógica natural. Ou seja, o universo se move, mas não se move de forma caótica. O universo se transforma, mas não se transforma de forma caótica. Há uma lógica natural nessa transformação e há uma lógica natural nesse movimento. Então, essa objetividade fenomênica que nós tomamos pelo universo, ela obedece a uma lógica natural. Já o homem, quando vai tratar disso, destas relações, como ele tem, então, o mecanismo que ele tem para tratar destas transformações são as suas sensações, ele precisa, então, agora usar dos mecanismos que ele usa para pensar sobre si agora, para se voltar para pensar também sobre esse universo. Então, a segunda questão desta lógica, então, nós poderíamos dizer que é uma lógica racional. Então, há uma lógica natural, que é como o universo se move e se transforma, isso é natural. A inteligência humana está permanentemente tentando entender isso por meio das ciências da natureza, as investigações, então, que são feitas sobre o universo do ponto de vista do ser humano, é com o objetivo de tentar entender de que forma essa lógica natural ocorre. E o modo que o ser humano utiliza para fazer essa investigação é um modo, então, que nós chamaríamos de racional, que é o modo que o homem aprende a se conhecer a partir das suas sensações e desse mecanismo que ele também possui, que também é natural, e que é utilizado pelo homem para tratar dos mecanismos e dos modos naturais que o universo também utiliza. Então, nós temos a natureza do universo e nós temos a natureza do indivíduo, que é uma natureza racional. Percebam, então, que se nós formos acompanhar, então, esse processo lógico, nós teríamos, então, o universo como totalidade, nós teríamos o homem como parte dessa totalidade, o universo como um todo e o homem como parte. Então, num primeiro momento, o homem pensa sobre si, ele pensa por meio do quê? Por meio, ou para dizer, então, que o homem pensa sobre si, o homem põe em ordem os seus sentimentos, as suas sensações, porque são estas sensações que o indivíduo utiliza para estabelecer essas relações que também são naturais com este universo, né, que se move, que se transforma. Então, nós vamos perceber, então, que nós temos o universo como totalidade em movimento e em mutação, e nós temos o homem como uma parte desse universo que sente e que pensa a respeito dessas mudanças e transformações. E nós vamos perceber, então, que dentro disso nós diríamos que há uma parte desse universo que inclui o homem, que é natural, e há uma parte desse universo que é o homem, que é racional, que põe em ordem esse universo a partir das sensações, que é o modo pelo qual ele se relaciona com essa totalidade. Então, nós vamos tratar o universo como uma objetividade, que ao mesmo tempo é sensível, é racional, é um universo que surge na medida em que há ordenação destas sensações, e a ordenação destas sensações, elas se apresentam, então, para o sistema de inteligência do ser humano como ordenações racionais das sensações. Disso tudo, então, nós temos o indivíduo que sente e que pensa. O indivíduo sente por quê? Porque este universo, na medida em que se transforma e na medida em que se move, ele estando, então, nesse âmbito no qual essa parte desse universo, estando no âmbito da parte em que o homem está presente, esta mudança e este movimento imprimem nesse organismo, por meio das sensações, dados do movimento e da transformação, que são sintetizados, que esse organismo, então, produz sínteses, que são o resultado das impressões que são produzidas pelo universo por meio das sensações. E estas impressões, que é a parte, então, elas, na medida em que são colocadas em ordem, na medida em que elas são
organizadas, elas vão constituir, então, um conjunto de memórias das impressões, que são sínteses das sensações do universo que se transforma e se move no espaço. Na medida, então, que o homem constitui esse conjunto de dados, ele acumula no curso da sua existência um conjunto de dados que nós poderíamos falar que são as suas memórias, que são também as suas experiências. As memórias e as experiências são os dados do universo em mutação que se imprimem no organismo humano por meio das sensações e que, portanto, são dados que são utilizados para que o homem possa pensar sobre si, sobre o universo e, a partir disso, então, organizar o universo das suas experiências. Estas experiências, que nós já tratamos em várias outras reuniões aqui do nosso grupo de estudos, elas vão constituir essas memórias, e estas memórias são, então, também tratadas sob o ponto de vista dessa organização racional. Eu não vou retomar aqui, porque eu estenderia muito a fala que eu quero fazer hoje, que eu pretendo encerrar ela em breve. Ela vai constituir, então, o que nesse sistema de inteligência? As verdades do indivíduo. O que são as verdades do indivíduo? São as memórias das sensações que foram produzidas pelas impressões do universo em transformação, em mutação objetiva no espaço. Então, toda vez que alguém se volta para essas suas memórias, esse conjunto de dados dessas memórias, elas não passam de dados que foram gravados pelo universo por meio desta mutação objetiva e as impressões que ocorreram no espaço. Percebam, então, que o resultado das experiências empíricas, ou seja, que foram impressas por meio das sensações, constitui, então, um conjunto de dados que são as memórias das sensações, que são as verdades que os indivíduos, então, todos eles, sob o ponto de vista orgânico, constituem no curso da sua existência. Então, o homem, num determinado momento, é produto das suas verdades. Verdades que são resultados das experiências, que são resultados das relações entre totalidade e parte, o universo e o homem, no curso da sua existência. Na medida em que o indivíduo constitui, então, um conjunto de dados das suas experiências, que constitui, então, um acervo de informações da sua própria existência, ele precisa, então, agora passar a produzir, pôr esse sistema em ordem, e na medida em que ele põe esse sistema em ordem, ele vai produzir um outro sistema de memórias, que são as memórias da ordenação destas relações que resultam das sensações, que, por sua vez, são resultado das relações entre totalidade e parte, ou seja, de universo e homem na constituição da sua racionalidade. E na medida em que estas memórias são colocadas em ordem, ele produz, então, agora um outro sistema de relações, que são as suas ideias a respeito do universo no qual ele está inserido e no qual ele se insere. Então, vocês percebam que nós precisamos distinguir, nesse âmbito da racionalidade, dois dados que são fundamentais. E aqui é o ponto central. E eu vou encerrar, então, a minha fala tratando dessa questão e que pretendo encerrar em breve. Ou seja, nós precisamos, ao tratar da racionalidade humana, nós precisamos identificar, colocar em evidência, num âmbito distinto dos demais sistemas de ideias dos indivíduos, uma parte dessas ideias que são resultados diretos das memórias das sensações. Por quê? Porque as relações, as ideias produzidas de forma direta das memórias das sensações, elas constituem uma parte do sistema de inteligência que está diretamente relacionado com os dados que o indivíduo vai utilizar para produzir agora todo o restante da sua racionalidade. Ou seja, a partir daí, na medida em que o indivíduo é dotado de verdades ou de memórias das suas sensações, e que ele tem condições de colocar estas memórias em ordem, ele adquire uma competência que ela se separa do mundo da natureza, por isso a necessidade de tratá-la no âmbito da metafísica, ou seja, ela se separa do mundo da realidade e passa agora a constituir um outro sistema de ideias, que é um sistema de ideias orientados pelas sensações, pelas memórias das sensações, e não mais
das relações entre as memórias das sensações com as impressões, porque aí nós temos uma questão de concordância com aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos a respeito daquilo que produziu as impressões que resultaram naquilo que nós sentimos. Então, esse âmbito metafísico que vai produzir as ideologias humanas, vai produzir a moral humana, vai produzir a ciência humana, ela vai ter um outro modo de ordenação que agora vai passar a fazer uso não apenas das memórias das sensações, mas das relações produzidas entre as memórias das sensações. Nesse momento, a partir daí, desde então, o indivíduo se separa do mundo da natureza e ele passa a produzir não apenas agora as suas ideias, mas o próprio mundo onde ele vai se inserir, que é o mundo das suas ideias. Ou seja, o mundo do indivíduo racional, especialmente o indivíduo racional civilizado, que inventa um mundo para viver, é um mundo produzido a partir das memórias, das sensações e, portanto, um mundo inventado pela razão. Não é um mundo mais orientado pelo mundo, pela natureza ou pelas relações naturais. Eu digo isso agora, encerrando definitivamente, porque eu estou percebendo, e o Tércio, nosso colega Tércio Jung, quando trouxe o pensamento de Spinoza, ou pelo menos o que alguém falou a respeito do pensamento de Spinoza, porque o que me pareceu naquele texto não era o Spinoza tratando dos assuntos que ele estava tratando, mas alguém tratando daquilo que Spinoza tratou. Aliás, um problema terrível da nossa academia, né? Que ela convence os indivíduos de serem incapazes de pensar por conta própria, e como elas convencem o indivíduo a fazer isso, os indivíduos não vão dialogar diretamente com os nossos filósofos, mas vão tentar reduzir, né, essa complexidade dialogando com pessoas mediadoras que muitas vezes não conseguem tratar a questão como ela precisa ser tratada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse texto ficou claro que todos nós, de um modo ou de outro, temos uma dificuldade terrível para entender e para perceber que quando nós dizemos que estamos tratando de objetos ou de coisas, nós não estamos tratando de objetos ou de coisas. Nós estamos tratando das sensações que os objetos e coisas produzem no organismo humano. Ou seja, o ser humano não pensa objetos. O ser humano pensa as impressões que esses objetos produzem no organismo por meio das sensações. Tanto que os indivíduos destituídos de sensações são destituídos da capacidade e da competência de pensar sobre objetos que se relacionam diretamente com aquela sensação. O indivíduo cego jamais vai ter condições de tratar das cores. O indivíduo que não tiver tato jamais vai ter condições de tratar sobre a dureza das coisas. O indivíduo que não ouve jamais vai ter condições de tratar sobre os sons. Para ele, o universo dos sons, o universo das cores, o universo da tessitura dos objetos não existe. Ou seja, o universo só existe no organismo dos indivíduos na medida em que ele consiga se relacionar diretamente com as sensações. E os indivíduos não pensam os objetos, pensam as sensações. E na medida em que nós tratarmos isso dessa forma ordenada, nós vamos ganhar ordem nas discussões que vamos fazer sobre nós, sobre o mundo e sobre a natureza. Por enquanto, então, é isso que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, porque eu acredito que esta questão é central, é fundamental. Enquanto não for resolvido este problema na nossa racionalidade, tudo aquilo que tratarmos ou está fora de ordem, ou está fora da objetividade, que como tal se relaciona conosco por meio das sensações, é o meio pelo qual nós tratamos e pensamos a respeito dela, e é o modo pelo qual nós precisamos partir para poder fazer um trabalho sério, tanto na ciência da natureza, quanto sob o ponto de vista da racionalidade, da filosofia e de todo o esforço que o indivíduo faz para dominar a si mesmo e as suas relações com o mundo natural. Obrigado, espero que não tenha me estendido muito, mas essa era a ideia da exposição que eu pretendia fazer hoje aqui no grupo. Caríssimo amigo Roberto Sávio da Rosa, nosso ídolo brasileiro, filósofo de escola, que nós estamos tentando resgatar desse universo aí meio
produzido aí unicamente no âmbito metafísico, embora vocês neguem a metafísica, não é, meu amigo Sérgio? Alô, tá me ouvindo? É que eu tô tentando ligar o microfone. Me desculpem um atraso, não, eu tô na correria. Não, os 15 últimos minutos aqui eu atendi atentamente a fala. São perspectivas diferentes, acho que só essa é, a, é o caminho que o senhor me aponta, só estradas diferentes, né? Mas, no final, eu acho que todos confluímos para o mesmo ponto, né? Se não houvesse essa história toda, com esses filósofos todos, com essa academia toda que vocês jogam pedra todos os dias e que tem aquele telhado vasto, longo e apropriado para receber as pedradas, né? Nós não estaríamos fazendo, sinceramente, esse encontro aos sábados, entendeu? Isso só se deve ao fato de que existiu alguém que traduziu os alfarrábios, que manteve os alfarrábios, que dividiu conosco os alfarrábios e que nos permite, de algum modo, acessá-los, independente de quem lê isso ou aquilo sobre eles. Ainda bem que houveram alguns que arquivaram isso, porque senão a gente estaria sempre iniciando do zero, né? Se bem que, com relação às questões humanas, eu tenho a impressão que nós estamos sempre começando do zero. E eu percebo que vocês têm uma predileção por essa questão do conhecimento, né? A referência sempre é uma referência aos os filósofos eram cientistas, né, no primeiro momento, eles abarcavam a totalidade do conhecimento. Hoje, em função das especificações e especialidades, né, me parece que nós produzimos uma subdivisão do conhecimento. E aquela concepção de filosofia antiga que nós tínhamos, moderna, ela não é mais uma concepção que abrange a totalidade, mas ela se debruça sobre um ponto. Vocês, pelo que eu estou vendo nesse grupo, e eu escuto atentamente, assisto, estão envolvidos com a questão do conhecimento. Então, estou aprendendo, estou com vocês aqui. Mas, palmas aos arquivistas. Claro, claro, meu amigo. Não, na verdade, a crítica à academia, que eu, pelo menos, faço, longe de mim fazer crítica a esse âmbito que você trata. Eu acho que a academia cumpriu um papel fundamental, relevantíssimo, na medida em que ela ordenou e compilou todos esses dados que, felizmente, chegaram até nós, para que não precisássemos voltar à estaca zero. E, aliás, seria impossível, porque, como esses filósofos viveram em épocas diferentes no tempo, naturalmente que as condições históricas e geográficas, né, as condições naturais eram diferentes e, portanto, os resultados também são diferentes e, portanto, nós não chegaríamos aos resultados deles jamais, porque vivemos em épocas diferentes. Então, isso é muito importante. O que eu falo da academia, e aqui agora eu estou me dedicando também a outros estudos na área da teoria jurídica, eu estou absolutamente encantado com algumas descobertas que estou fazendo, até porque encontrei uma ponte muito sólida entre o direito e a filosofia, num autor que nós estamos tratando nas terças-feiras no grupo de estudos. O que eu falo da academia, porque a academia, com o passar do tempo, particularmente no curso do século XX, ela se inseriu. Antes ela estava nas mãos da igreja, né? Ela teve que conviver sob a tutela da igreja e a escolástica se manteve até bem pouco tempo. Eu tenho um dissídio coletivo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Rio Grande do Sul, da década de 50, e pelo que eu vi, de praticamente todas as instituições de ensino da época, com algumas exceções, eram instituições que estavam nas mãos da igreja. Então, nesse sentido, essa crítica dessa tutela da igreja. Aí, no curso do século XX, nós entramos em um outro problema. A academia se inseriu na lógica da produção de riqueza. Agora, essa academia, para ela, pouco importa agora a produção a ordenação do conhecimento, mas ela constituição de espaços de poder, né? E aí isso acabou transformando a academia num circo, né? Então, é nesse sentido que a crítica. Filósofos como você, sabe, eu sei do teu comprometimento, né? Você está permanentemente buscando, né, encontrar
respostas para as questões que os filósofos sempre fizeram. E eu tenho certeza, por te conhecer, que você ficaria, de certa forma, fora dessa crítica, né? Porque eu vejo em você uma pessoa diferente. Mas, infelizmente, com toda a crítica, eu tenho para mim que esse governo é culturalmente tosco, eticamente desonesto, politicamente medieval, mas uma única coisa que, de modo diferente, eu tendo a concordar com ele, tem que destruir completamente o sistema educacional que nós temos hoje. Não é possível consertar. Tem que voltar na estaca zero. E aí sim nós vamos fazer algo diferente que possa contribuir para a sociedade humana ser melhor do que ela é hoje. É nesse sentido só. Nós estamos com um problema também, meu amigo Sávio e André, Irene, Cibele, Dinara, nossas reuniões do grupo de estudos nos sábados, porque agora diminuindo um pouco essa ansiedade da pandemia, com a liberação, as pessoas estão saindo nos sábados de manhã para resolver questões. Então, não sei se a gente vai conseguir manter as reuniões nos sábados, mas eu vou fazer uma consulta do grupo de estudos a respeito disso. Quem sabe a gente muda a data. Eu também não sei se a pauta não se esgotou, né? Porque eu não sei se não está ficando chato, pelo menos as minhas intervenções. Me parece que eu estou me tornando muito repetitivo. Embora eu acredite que seria possível tratar de outras questões. Eu acho que, por exemplo, nós poderíamos trazer o exame da moral, da ideologia, da ética, né? Dessas instituições humanas para o âmbito dos nossos debates. Mas eu retomo sempre essa questão inicial, que hoje até eu procurei assim manter uma certa lógica desde o primeiro ponto até aquele em que eu tratei por final ali. Eu procuro manter essa lógica porque quando a gente vai dialogar depois no curso das discussões, me parece que sempre nós acabamos encontrando a mesma dificuldade, ou seja, a imensa complexidade que me parece que há para nós que fomos constituídos racionalmente do modo que fomos, para entender que quando nós pensamos sobre qualquer tema que diga respeito a esse universo no qual nós estamos inseridos, nós estamos pensando sobre nós mesmos e não sobre o universo. Isso é uma questão central. Sem superar essa dificuldade. E aí tem um problema. Isso não é uma questão apenas racional. Isso é uma amarra. Nós estamos praticamente presos. Quando nós nos tornamos civilizados, isso é um aprendizado magnífico. Eu agradeço todos os dias por ter tido a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, que são os meus irmãos Imbiá-Guarani, porque foram eles que me deram a oportunidade de perceber isso. Na verdade, quando nós nos tornamos civilizados, do que nós nos orgulhamos imensamente, nós nos tornamos escravos de um sistema de ideias. Ser civilizado é se submeter ao sistema de ideias. E quando a gente faz isso se dá de um modo tão intenso, tão perene, que nós passamos a vida toda depois imaginando que nós somos livres das nossas ideias e que nós temos condições de, quando quisermos, retornar ao estado anterior, que é voltar a tratar com o universo a partir unicamente daquilo que nós sentimos, e nós entramos em crise. Isso é um problema moral gravíssimo, inclusive na sociedade atual, que está enlouquecendo todo mundo, porque as pessoas percebem que elas sentem o mundo de um modo, e elas se dão por conta que, no entanto, pensam o mundo de outro modo. Como elas não conseguem se reconciliar entre aquilo que elas sentem e aquilo que elas pensam, elas se revoltam com tudo e que todos e saem por aí, né, tratando os seus traumas, as suas frustrações, né, como se fosse a objetividade, como se a objetividade tivesse alguma culpa a respeito disso. A culpada são elas, somos nós. Então, precisamos fazer esse resgate. É preciso voltar, e isso se dá, a alforria desse sistema não é dado por ninguém, somos nós mesmos que vamos obter
na medida em que nós nos separarmos novamente das nossas ideias. Precisamos voltar a tratar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, porque são elas que são constitutivas daquilo que todos nós somos, né? Sei lá se eu não estou um pouco... Não, equivocado eu tenho certeza que não estou equivocado, porque isso, no primeiro, quando eu me dei por conta disso, assim, nessas reflexões, me causou uma certa perplexidade, mas eu continuei a tratar dessas questões e percebo hoje de uma maneira muito clara isso. Então, só que isso tem uma vantagem extraordinária. Quando nós fizermos isso, quando a gente conseguir isso, é claro que o universo fenomênico, a existência humana, a sociedade humana, as instituições humanas, elas são extremamente complexas. Tudo isso oferece dificuldade e é necessário que toda pessoa que resolva se dedicar a isso dedique-se efetivamente e produza um certo esforço nesse sentido. Mas nada mais é preciso que alguém seja mediador. Você consegue pensar sobre qualquer tema, porque na medida que você põe as questões em ordem, você pega qualquer tema desde o início e você consegue depois ordená-lo. Sabe, tu não é da área do direito, mas aqui todos os demais são. Eu só vou trazer um exemplo aqui, mas eu acho que eu vou conseguir explicar de modo absolutamente claro que você consiga também entender. Por exemplo, na questão do direito, voltando a ler sobre uma divisão que o direito utiliza entre direitos reais e direitos pessoais, que sempre me ofereceu uma certa dificuldade de entender esse tema, a partir das leituras que eu fiz na academia, lendo Teixeira de Freitas, eu estava me dando por conta do seguinte, que o direito de personalidade do indivíduo, o que é o direito real? O direito real é o direito de domínio, é um direito que se estabelece entre o indivíduo e os objetos. Quer dizer, na verdade, não existem relações de direito entre indivíduo e objetos, existem relações de domínio. Mas na teoria jurídica nós tratamos isso como direitos reais, então são as relações entre o indivíduo e os objetos. E depois tem as relações no direito que são relações pessoais, ou seja, determinados direitos que eu só consigo exercê-los na medida que for mediado por uma outra pessoa. Ou seja, é uma relação que se estabelece com uma outra pessoa e, portanto, estabelece um direito a partir disso. Direitos reais e direitos pessoais. Mas aí, por conta, por exemplo, o direito de personalidade é um direito real. Por que o direito de personalidade é um direito real? Porque é o direito que o indivíduo exerce sobre ele mesmo. É uma relação de domínio do homem sobre o próprio homem, sobre si mesmo. Então, todo mundo trata, por exemplo, o direito de personalidade como um direito pessoal. E eu me dei por conta que é um direito real. Alguém vai me dizer, mas você leu isso em algum lugar? Agora até me dei por conta. Encontrei na Consolidação um autor alemão que chegou a refletir a respeito disso, que obviamente foi reputado na época em que os direitos de personalidade praticamente não existiam em 1850, né? Mas então eu te digo porque nós não precisamos mais de ninguém para nos ensinar a nos dizer como devemos pensar a respeito daquilo, do mundo em que nós vivemos. Porque a gente passa a pensar por conta própria, ganha autonomia. Então, nesse sentido, assim, que eu gostaria de chamar a atenção sobre a necessidade de fazer isso. Por quê? Porque quando se coloca esse universo em ordem, nas nossas sensações, nós não precisamos mais de mediadores para dizer o que sentimos, que, na verdade, é o que a academia faz hoje. Eu posso fazer uma contribuição aí, não sei se tem alguém inscrito, se tem ordem de inscrição, mas eu percebo que nós estamos num grupo menor, então, na verdade é o seguinte, ó, no último encontro, você aventou essa possibilidade e falou que estava tratando num novo grupo sobre Teixeira de Freitas, né? Teixeira de Freitas é um baiano aqui do Recôncavo, que você apresentou ali para nós e tal. E, inclusive, ó, são todas histórias assim atravessadas, né? Mas todas histórias que de algum modo me fazem andar em direção ao objeto que eu estudo. E não é porque eu fui lá fuçar aquela história, mas porque ela me caiu. Então, por exemplo, agora eu estou num grupo de estudo que me fala de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas é de São Félix e Cachoeira, que é o Recôncavo baiano. A região de Cachoeira, para vocês terem uma ideia, ela respondeu, na época da escravidão no Brasil, ali era o comércio todo. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de já frequentarem essa região do Recôncavo, mas é como se você retroagisse a um tempo em que
a ingenuidade, a pureza do modo como as relações deveriam se estabelecer. Não é que elas se estabelecem mais, porque elas se tornaram sofisticadas. Então, gostaria que vocês marcassem essa palavra, a sofisticação e o artifício. E parece que foi tudo isso que o Paulo, de algum modo, apresentou na relação dele discursiva, aceita de pensar as coisas, não pensar mais as sensações, mas pensar a partir de memórias de sensações que foram arquivadas. Então, São Félix de Cachoeira, Teixeira de Freitas. Ali é a terra dos entalhadores da Bahia. Ou seja, tudo aquilo que tu quiseres saber de arte, de artifício, na madeira, no entalhe, se encontra em São Félix. Aonde que está referido essa região? Está referido no livro do Thomas Mann, que é um dos maiores escritores de literatura da língua alemã. Mas o Thomas Mann é filho de mãe brasileira. Pouca gente sabe disso. Ele é pai alemão com mãe brasileira. E tem todo um romance sobre essa constituição na Montanha Mágica que refere a essa região. E por que refere? Refere por causa do charuto, que tem uma fábrica alemã de charuto no Recôncavo chamada Dannemann. Até hoje, ela é de 1800 e pouco. Então, o que significa aquilo ali? Se vocês quiserem pegar, por exemplo, um tratado sobre o humanismo, vou dar 2 exemplos. A Carta sobre o Humanismo, do Heidegger. O humanismo é um existencialismo do Sartre, quer dizer, são filósofos tratando do que deveria ser e como se dá o humanismo. Agora, lê o Thomas Mann, pega um personagem dele, que é o Settembrini, que é um italiano, todos os discursos que ele irá apresentar na Montanha Mágica é um tratado sobre o humanismo. Então, isso ninguém me ensinou na academia, quer dizer, depois que tu tem, e eu concordo contigo, depois que tu tem as bases daquilo que te permite caminhar por conta própria, você começa a fazer esse tipo de relação. Só que para eu chegar neste ponto, e isso eu gostaria de dizer, eu peguei uma academia que não indicava a verdade acerca dos assuntos, nem interpretava o autor como é que ele estava dizendo, né? Mas eu tive o privilégio de ter professores, isso eu me formei lá muito tempo atrás, eu larguei a universidade, mas fiz em 84, eu entrei na universidade, né, para fazer. Então, os professores sempre diziam assim, o que tu tens que aprender são os percursos que te permitem caminhar e transitar por conta própria. Depois tu vai ter um acúmulo de valores que tu veio formado, que nós não podemos influenciar. Tu tem a formação de berço lá, que teu pai e tua mãe fundiram numa tábua, em tábuas valorativas e conceitos e tal. Bom, mas o que eu queria dizer com tudo isso? Né, dei uma volta. Seria legal fazer esta consulta. Tem estilogravoristas alemães, tem tradição do candomblé, quer dizer, Cachoeira é um manancial de cultura brasileira que está muito apagado. Fiquei muito contente pela busca do Teixeira de Freitas, muito contente. Eu, quando posso, e a universidade permite, sempre faço uma aula de campo com os estudantes de estética em Cachoeira e São Félix, porque ali está a ponte do Imperador Pedro II, toda de aço, tem toda uma viagem que percorre o Rio São Francisco até as cabeceiras lá em Paulo Afonso. Então, quer dizer, mostrar isso para os estudantes, mostrar a sofisticação, mostrar o artifício, de algum modo significa tentar dizer para eles o seguinte, olha, vejam como os caras pensavam aqui o Brasil, eles estavam tentando, a partir do positivismo, fato e ciência, implementar uma espécie de melhoramento, né, que é a estrada de ferro, as usinas que movimentam a indústria e tal. Bom, tudo aí está espalhado. O que eu queria fazer com essa fala? Pensar sempre a sofisticação e o artifício. As escolas filosóficas que determinaram isso na conversa, os sofistas, no caso, sofisticação vem de sofista. E sofista não vem de um cara que enrola, vem de sábio. Então, por que uma escola filosófica foi desarticulada desde o nascimento? Todos os diálogos de Platão, todos, sem exceção, esculacham com os argumentos dos sofistas. Por quê? Porque dizem que eles estão falando alguma coisa que não é verdadeira e tinham uma preocupação somente com o dinheiro. Não é verdade. Se vocês pensarem assim, como é que o Ocidente inteiro pensa uma escola que deve ser aniquilada do ponto de vista do argumento? Então, ali, no curso de filosofia, eu tinha 17, 18 anos, mas como? Todo mundo é contra esses caras. Se vocês pegarem os manuais de filosofia que são apresentados nas escolas do primeiro e segundo grau,
todos falam nos sofistas como se fossem enrolões e tal. É água mole em pedra dura, tanto bate até que molha. Mas não fura, hein? Só molha. Então, por que isso? Essa ideia do distanciamento da natureza, do distanciamento, já foi aventado. E ela se transformou em sofisticação, ou seja, nós não queremos mais estar na natureza. Isso desde o princípio. A tentativa humana é um afastamento. Eu sou um animal racional, mas eu não sou animal. Ninguém mais se vê como animal. Mas ninguém consegue estabelecer quantos por cento é a racionalidade desse animal que se autodefine, e nem é autodefinição. Isso é Aristóteles que definiu assim, para dizer que há um privilégio, um primado. Mas por que eu não sou mais animal? Porque eu quero cada vez mais me afastar dessa situação. E me parece que a sofisticação, o artifício, a arte e a técnica já aventada foi o passo primordial para esse afastamento. Então, nós estamos hoje conversando aqui via... Eu estou no meu celular, vocês estão no computador, está todo mundo se vendo, todo mundo conversando. Isto aqui é sofisticação. Isso aqui, nos primórdios, era o cara que tinha a voz mais estrondosa para comunicar algo no meio de 1000 pessoas, entendeu? E quando não conseguia, comunicava ao entorno, que devia ser repassado. Hoje a gente fala em todos os lugares. Mas estes aparelhos, esta capacidade que nós temos hoje de trocar ideias à distância, e antes era com livro, com pergaminho, são frutos dessa sofisticação e desse artifício e dessa técnica, que de algum modo nos empurra distante da natureza. Então agora eu quero só eu queria que você comentasse, Paulo, pelo seguinte, tu encerrou dizendo assim, nós, os indivíduos e a natureza, né, sobre nós, indivíduos e natureza, ocorreu esse distanciamento, nós não pensamos mais diretamente. Mas será que nós, ou a coletividade de nós, que seriam os indivíduos aí, ou a própria natureza, não estão uma coisa só? Essa que é a minha deixa aí para o senhor falar um pouco, pode ser? Obrigado, desculpa aí me prolongar. Grande sábio, como sempre, muito preciso e muito culto, né? Amigo, olha, sinceramente, eu não sei exatamente como poderia tratar desse assunto que você traz aqui, a não ser dizendo o seguinte: eu não estou, assim, colocando em xeque e dizendo que é bom ou que é ruim esse distanciamento do homem da natureza. Ou seja, na medida em que ele se transforma, né, que se sofistica, né, e que consegue, então, por meio da técnica, produzir novas condições da sua própria existência, eu não sei até que ponto isso vai influenciar ou não naquilo que eu estou dizendo. O que eu trato ainda é uma outra questão mais elementar ainda, que é das relações da razão com esse universo. Ou seja, até que ponto o indivíduo consegue perceber quando aquilo que ele trata racionalmente é produto da sua capacidade de pensar apenas, ou até que ponto isso que ele trata tem alguma coisa a ver com aquilo que nós poderíamos chamar de objetividade. Essa objetividade que é constitutiva do sistema de inteligência. Por quê? Porque o indivíduo, ele aprende pondo em ordem as impressões que essa objetividade produz nesse sistema de inteligência. Então, é nesse sentido. Porque o processo civilizatório, na medida em que ele introduz a linguagem tende a substituir o mundo da natureza. E não tende a substituir estas relações com as experiências. Não que o indivíduo precise colocar a mão no fogo para descobrir que o fogo queime. Não estou tratando disso. É óbvio que a linguagem pode servir para dar orientações e tratar de certas questões. Mas na medida em que o indivíduo não consegue distinguir aquilo que ele está tratando no âmbito da sua racionalidade, daquilo que ele recebe do mundo da natureza, e ele não consegue pôr isso em ordem, ele acaba se tornando escravo, então, da linguagem. A linguagem que vai ser constitutiva desse universo todo, e a linguagem vai produzir esse mundo dele, e ele não consegue mais voltar e fazer a ponte com esses pontos iniciais,
questões que são fundamentais. Então, é nisso. A minha preocupação é uma só. É fantástica, assim, eu gostaria muito, e eu agora estou com Leibniz aqui sobre a minha mesa, depois que descobri que Teixeira de Freitas foi influenciado pelas ideias de Leibniz, e eu estou tentando, se encontro um tempo, né, para fazer essa leitura, que ela é muito importante, como também estou muito interessado em fazer, então, para chegar ao último capítulo, ao último parágrafo do livro de David Hume, eu vou ter que ler os antecedentes. E como eu não passei da terceira página, então não seria justo eu fazer, vou atender o teu conselho de ir lá para a última página do livro. Então tem um monte de coisa para serem lidas, e não desprezo isso. O que eu não quero é deixar que esse fazer, né, substitua aquilo que eu tenho condições de fazer por conta própria. Enquanto eu não assumir o domínio completo dessa competência, então eu não quero ceder a essa tentação. É só nesse sentido que eu estou tentando. Então, por isso eu digo assim, o grupo de estudos ele tem que ser exatamente isso que é, um local de provocações, para nós nos darmos por conta, assim, da necessidade de dialogarmos a partir daquilo que nós mesmos conseguimos colocar em ordem. Bom, se isso é efetivamente depois o melhor resultado que nós vamos, se isso vai resultar no melhor trabalho, não se sabe, mas eu acho que é uma experiência interessante. Eu penso que dessa forma que a gente deveria encarar esses nossos encontros. É o que dá originalidade, pelo menos, e condições. Até porque, assim, para encerrar, sabe, isso, assim, ó, é um ponto que tem me pautado, assim, desde que lendo o discurso sobre o método, eu li aquele depoimento de Descartes, quando ele diz o seguinte: olha, depois de ouvir pessoas que haviam dito que entenderam o que eu estou tratando, eu ouvir elas tratarem daquilo que eu trato, eu cheguei à seguinte conclusão: jamais dei ouvidos aquilo que tenha partido de mim sem que eu mesmo tenha divulgado. Ou seja, se Descartes mesmo declara que mesmo depois dele dialogar por longo tempo com pessoas a respeito das suas próprias ideias, se mesmo assim ele percebeu que as pessoas não conseguiram entender aquilo que ele mesmo pensava a respeito dos assuntos, eu acredito que a gente deve fazer o mesmo para ganharmos essa autonomia. E depois sim, aí vamos tentar dialogar com todo mundo, que é uma tarefa impossível, né? Mas que pelo menos em parte pode ser realizada.